A paz do Senhor aos irmãos, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 pontos do arminianismo, tá bom? O vídeo não quero que fique um vídeo muito longo, extensivo, aqui é uma apresentação e eu vou tecer alguns comentários e explicações sobre os 5 pontos do arminianismo, para fortalecer a fé dos nossos irmãos e aqueles que têm curiosidade de saber sobre o arminianismo de uma forma coerente, né? De uma forma explicativa e intuitiva, né? Para que mostre clareza nos assuntos abordados, eu estou fazendo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe o seu like, os seus comentários, ative o sininho das notificações, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão nessa sua caminhada cristã, né, e até mesmo no fortalecimento da fé. Aqui eu vou apresentar alguns materiais que vão trabalhar esse assunto para os irmãos, logo aqui no começo, tá certo? Então, eu já fiz um vídeo falando sobre quem está começando na teologia arminiana, mas como aqui vai se tratar sobre os 5 pontos do arminianismo, então eu vou indicar materiais que vão trabalhar esta questão, tá bom? Então, da série aqui, o arminianismo, tem esse livro, eu indico bastante, o que é a teologia arminiana. Aqui ele vai tratar do que é a teologia arminiana e também vai tratar dos 5 pontos do arminianismo, te dando uma base muito sólida sobre os 5 pontos, ok? Depois eu indico este material aqui, que é da mesma coleção, tá certo? Depravação total, para que os irmãos saibam como o arminianismo ensina a questão da depravação total, ok? Isso é muito importante até para os irmãos entender este ponto. Nós vamos falar sobre ele, mas fica aí a dica. O próximo livro sobre o arminianismo é este daqui, Expiação Ilimitada, da mesma série, tá bom? Para entender porque o arminianismo defende que a expiação, a morte de Cristo, não foi apenas para algumas pessoas, mas para todo colegiado que se intitula dentro da questão da humanidade, ou seja, é um ser humano, então a morte de Cristo foi para estas pessoas, para cada pessoa individualmente. Esse livro vai explicar com mais profundidade esse assunto. O próximo livro é A Graça é Resistível, também da mesma série. O autor aqui vai trabalhar toda essa questão que vai permear sobre graça, quais tipos de graça e por aí vai, né? Dentro da teologia cristã. E por que o arminianismo ele defende que a graça que vem sobre os seres humanos, ela é resistível, porque ela pode ser resistida. Então esse livro vai tratar sobre este assunto. O próximo é eleição condicional, né? Ele vai explicar os critérios que foram feitos segundo a eleição e por que o arminianismo defende que a eleição, a escolha de Deus foi feito de uma forma condicional, tá bom? Ele vai explicar isso daqui muito bem neste material, tá certo? E o último aqui, dentro dos 5 pontos, a perseverança dos santos. Ele vai falar sobre toda essa questão que vai permear a questão de perseverança, né? Será que o crente não precisa perseverar? Será que isso não é da rotina do cristão na sua caminhada, na sua carreira, né? Até o final da consumação de todas as coisas? Então ele vai estar aqui apresentando e mostrando o entendimento da perseverança dos santos. Para complementar, ok? Essa série, o que é o pelagianismo e o semi-pelagianismo, também da mesma editora, vai mostrar o contraste e os ensinamentos do semi-pelagianismo e do pelagianismo, e por que o arminianismo não se enquadra nessa perspectiva. Este outro livro, Assim Cremos, vai falar sobre graça, pecado e fé na ortodoxia arminiana, para estar complementando. Graça preveniente, tá? Para complementar aí, entender sobre a questão da graça preveniente, porque o arminianismo defende esse entendimento teológico de graça. E os remonstrantes, né? É uma introdução sobre os remonstrantes, vai falar sobre a história, vai falar sobre os artigos, né, da remonstrância. Isso é muito importante para que você leia
e entenda o que realmente os remonstrantes defenderam lá no Sínodo de Dort, ok? Então é muito importante isso daqui. Agora que nós apresentamos os materiais para os irmãos, né, sobre o arminianismo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a teologia arminiana e os 5 pontos do arminianismo, tá? Para a gente poder entender esta questão. O que é a teologia arminiana? Bom, a teologia arminiana é uma cosmovisão teológica sobre o plano da salvação. Por isso, foi dado esse nome, né? Arminiana, que vem de Jacó Armínio. Quem era Jacó Armínio? Jacó Armínio era um teólogo reformado da sua época, holandês, que foi chamado, encurtando todo o assunto, né? Ele foi chamado para fazer algumas defesas, né? Ali da igreja reformada holandesa, e ele começou a identificar algumas questões que estavam em desacordo com as escrituras. Então ele começa a consertar aquilo que tinha se tornado algo, não, no entendimento dele, errôneo, né? A aplicação das escrituras de uma forma errônea. Jacó Armínio não considerava uma eleição fatalista que faria de Deus o autor do mal. Jacó Armínio ele defendia o amor de Deus e preservava a santidade de Deus. Esse foi o embate ferrenho que Jacó Armínio teve com os seus irmãos monergistas sobre esta questão, porque ele entendia que, levando uma eleição fatalista, ou seja, eu te criei para a condenação e eu te criei para a salvação, isso torna Deus o autor do pecado, né? Então, Jacó Armínio, ele condenou esse tipo de entendimento teológico, ok? E ele não, como que eu vou dizer assim, ele não aprovou esse entendimento teológico, né? Os remonstrantes, da mesma forma, eles fizeram um artigo de protesto, né, onde ficou chamado de remonstrância, contra o monergismo. Daí vem o nome remonstrantes, ok? Como um protesto. E aí eles fizeram 5 artigos explicando como eles criam, né, lá no Sínodo de Dort, beleza? Então eu vou abrir aqui um pouquinho, só para a gente ler o que é o arminianismo, rapidinho, tá bom? Porque nós já vamos falar sobre essa questão dos 5 pontos, tá? Então, ele vai dizer aqui, ó, o arminianismo é o nome dado a uma linha de interpretação teológica na área da soteriologia, isto é, doutrina da salvação, uma vez que a soteriologia estuda a forma como se dá a salvação. O arminianismo é, portanto, uma corrente de interpretação protestante e ortodoxa que busca, dentro da limitação do entendimento humano, apresentar como a salvação ela acontece. O sistema arminiano tem um sério e profundo compromisso com a Bíblia e com o consenso dos primeiros teólogos cristãos, os pais da igreja, e com a tradição cristã através da história, tá bom? Aí ele vai dizer, pois o arminianismo, embora não coloque a tradição em pé de igualdade com a Bíblia, ou em superioridade a ela, valoriza seus desenvolvimentos e contribuições que estão em consonância com a palavra de Deus, tá bom? E aí ele vai falar o que o arminianismo defende. É sobre isso que a gente vai estar falando. Eu vou pegar aqui o índice para que os irmãos vejam, porque eu vou trabalhar nesta sequência aqui. Então, o arminianismo defende a depravação total, a expiação ilimitada, expiação para todos, uma graça resistível, né, feitos livres pela graça para crer, uma eleição condicional e a segurança em Cristo, ou a perseverança dos santos, tá? Esses são os 5 pontos aí do arminianismo, ok? Eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder estar comentando e falando sobre este assunto, né? Os 5 pontos aqui do arminianismo, a gente já falou, veio de Jacó Armínio, depois os remonstrantes, ok? Se você quiser uma leitura mais aprofundada sobre esse assunto, eu vou recomendar esse livro aqui, ó.
eu vou estar recomendando esse livro aqui, O Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana, do Silas Daniel, ok? Um baita mega livro para você estar estudando e lendo e compreendendo esse fator histórico, tá bom? Tem outros, mas eu acredito que esse daí seja suficiente para que você tenha uma base muito bacana e legal sobre a história, tá certo? Então, os 5 pontos do arminianismo, para a gente entender, ele vai entrar na questão aqui, o primeiro, não está na ordem, né, dos 5 pontos, mas eu coloquei nesta ordem aqui: depravação total, expiação por todos, graça irresistível, eleição condicional e perseverança, para que a gente entenda ponto a ponto, sequencialmente, do arminianismo, ok? Então aqui, ó, depravação total. O que significa depravação total? Depravação total significa que após a queda de Adão e Eva no Éden, o homem ele perdeu a sua atitude, né, primária de buscar a Deus, tá? Foi totalmente perdida com a queda do Éden, né? O homem caiu, Adão e Eva, os nossos primeiros pais caíram, e com isso foi rompido, né, essa posição de Adão em ir até Deus, né? Foi totalmente rompida. Então, o que acontece lá no Éden? Deus, vendo que o homem tinha caído, Deus é quem vai até o homem procurando ele, né? Porque no seu estado caído, Adão só queria se esconder, ele não tinha nenhuma condição de ir até Deus, né? Então, por isso que nós chamamos de depravação total. E o que isso implica com a gente? Na depravação total, todos os descendentes de Adão são mortos espiritualmente, ou seja, o ser humano ele não tem condição nenhuma de, por si só, buscar a Deus, porque ele está morto na questão espiritual. Ele não tem condições da sua própria vontade, da sua alma, de buscar a Deus. Muito pelo contrário, a vontade dele é sempre se esconder e fugir de Deus. Há uma necessidade de uma intervenção de Deus na vida do homem para que ele venha até Cristo, né? Então, quais são as passagens bíblicas que mostram que o homem realmente por si só ele não consegue buscar a Deus? Então nós temos aqui Romanos 3, do versículo 9 a 12, nós temos Efésios 2 e 1, nós temos João 6,44 e nós temos Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos esses textos vão mostrar que o homem por si só ele não tem condições de si mesmo de buscar a Deus, de ir até Deus. Deu aquele passo para Cristo, né? Aquele passo para dê o primeiro passo ao Senhor. Não. Você só consegue dar um passo para Deus porque Deus está te chamando, porque Deus está indo ao seu encontro. Sempre o passo primário é de Deus. É Ele quem busca o homem, é Ele quem enviou Jesus, é Ele quem chamou Adão, foi Ele quem vestiu Adão. Veja que sempre é Deus chamando. Foi Deus quem chamou Abraão, né? Ou seja, é sempre Deus que chama o homem, né? Porque o homem por si só, ele não consegue buscar a Deus. Ele não consegue, sem que Deus venha, o homem por si só não consegue buscar a Deus. Então, para a gente ter uma ideia aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente estar vendo alguns textos, tá? Vou abrir aqui na King James, 1611. Vou aqui em João 6,44. Deixa eu abrir aqui. João 6,44, certo? Para a gente ver o que o texto vai dizer, né? João 6, 44, né? Olha que interessante que o texto bíblico vai dizer para a gente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, ninguém pode vir a Cristo, né, se o Pai não o trouxer. E como é que o Pai faz isso? Nós vamos entrar nessa questão que é sobre a graça de Deus. Mas por enquanto, nós vamos aqui mostrar que o homem, por si só, ele não consegue ir até Deus, né? Outro texto muito citado é em Romanos, capítulo 3, versículo 9,
Quando nós vamos lá para Romanos 3:9, vamos abrir aqui e estar lendo, né? Romanos 3:9, né? Vai dizer exatamente desta forma. Vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se vai. Aqui. Então, o que? Somos melhores que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. Então veja que o próprio apóstolo Paulo, ele está falando que se Deus não trouxer o homem não tem condições nenhuma de vir a Deus. Então o homem está numa depravação total. Aqui o sentido dessa depravação total é mortos em ofensas e pecados, mas morto espiritualmente, no sentido de estar escravizado pelo pecado. O pecado não permite que o homem busque a Deus por si só, né? Porque ele tem vergonha, ele se acha autossuficiente, ele é independente e por assim vai. Essa é a corrupção da carne, a qual o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, né? Depois, nós temos aqui o segundo, né? Segundo ponto, que é a expiação por todos, né? Ou seja, Cristo morreu por todos os homens. Eu até coloquei aqui, ó, humanidade. Por que humanidade? Porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele não está morrendo por uma categoria de pessoas, ele está morrendo por pecadores. E quem é pecadores? Todos aqueles que nasceram após o pecado de Adão. O que é interessante é que lá em Gênesis, quando a gente vai lá para Gênesis, na queda de Adão, a Bíblia vai dizer que a humanidade perdeu a comunhão com Deus. Deus teve que ir até Adão, porque Adão não conseguia mais responder. Todas as vezes que Deus chegava no paraíso, então Adão ia até Deus, né? Porém, quando ele peca, quando Deus aparece no jardim do Éden, ele e a mulher se escondem, querendo fugir da presença de Deus. Esse é o efeito do pecado. Mas Deus vai lá, chama Adão, pergunta o que aconteceu. Adão confessa o seu pecado, dizendo que comeu daquele fruto proibido. Deus então mostra as implicações que Adão agora irá sofrer, toda a sua descendência e a terra junto com ele. Porém, Deus faz lá uma promessa a Adão e Eva, que nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo redenção à humanidade, né? Essa era a promessa, ou seja, o pecado afetou todos os homens com o pecado de Adão. Como Romanos vai falar, Romanos 5:6, ele vai falar sobre isso. E depois, quando Cristo, Deus, né, faz o concerto com Adão, a promessa para Adão de redenção, ele também está falando para Adão. E Adão representa a humanidade. A humanidade. Por isso que é expiação ilimitada. É para toda a humanidade. Para cada homem. Ok? Para todos. Então, quando nós lemos, por exemplo, João 1:29, categoricamente e enfaticamente nós temos aqui já um fato consumado sobre a morte de Cristo e por quem que ele está morrendo, ou por quem que ele está dando a sua vida. Nós vamos lá para 1 João 1:29, deixa eu achar aqui, ó, 1:29. Vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem enxergar melhor. E ele vai dizer assim, ó, no dia seguinte João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Então perceba que não é uma categoria de pessoas, mas é o pecado do mundo, cosmo, né? O pecado do mundo, cosmo. Depois nós temos aqui uma outra citação de Hebreus 2:9. Vamos lá para Hebreus 2:9, né? Para ver o que o escritor das Sagradas Escrituras vai falar sobre isso. Hebreus 2:9.
Olha que interessante essa passagem, né? Vamos dar um zoom aqui. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Olha só, porém vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Olha aqui, ó, cada homem, e não alguns homens apenas. A uma classe de homens. Não pode ser, por quê? Porque o pacto que Deus fez com Adão, a promessa que Deus fez para Adão, foi a promessa em Adão. E todos que estão em Adão, que tem a natureza de Adão, que natureza é essa? Humanidade está dentro desse escopo, ou seja, de cada homem. De cada homem. Por isso, expiação ilimitada e não limitada, ok? Antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa. Uma doutrina não anula a outra, ok? O que elas fazem? Elas têm que se harmonizarem, tá bom? Então, Hebreus 2,9 aponta isso. Romanos 5, 5 versículo 6 também. 1 João 2,2. Quando a gente vai lá para 1 João 2,2... Deixa eu abrir aqui para que os irmãos vejam, ok? Por que o arminianismo crê na expiação ilimitada e não na expiação limitada, né? Somente por algumas pessoas. 1 João 2,2, ele vai mostrar enfaticamente por quem Jesus morreu e não tem como fugir. Não tem como fugir do que o apóstolo João está falando, né? Não tem como fugir. Então eu vou dar o zoom aqui para os irmãos poderem ver. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Veja que interessante. Porque o apóstolo João aqui está dizendo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, no plural. Ele está falando para quem? Para a igreja, né? Está dizendo, olha, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente apenas pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Cada homem conforme está lá em Hebreus, né? Não é algo limitado, ok? Não é algo limitado. Então, o arminianismo, ele vai defender a expiação para todos os homens, a humanidade, todos, por cada homem, ok? Então, a gente está vendo aqui os textos. Depois tem 1 João 14,16, você pode estar conferindo aí na sua Bíblia também, ok? O terceiro ponto é graça resistível, ou graça para todos. Por que graça resistível? Porque a operação da graça, quando vem sobre o homem, ela pode ser resistida. Por quê? Porque quando a graça vem a oferta e não a imposição, mas a oferta da salvação. Ou seja, Deus proporciona a oferta da salvação, né? Por exemplo, lá em Mateus 16, do versículo 15 ao versículo 16, Jesus vai ofertar a salvação. Ele oferta a salvação. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, e todo aquele que nele crer será salvo. Não é isso que está escrito lá? Vamos dar uma olhadinha? Marcos 16. Marcos 16. Eu estou pegando alguns versículos aqui, irmãos, porque senão fica muito grande o vídeo, né? A gente já está com 24 minutos. Ainda falta alguns pontos a serem abordados, ok? Marcos 15, 16, versículo 15 e versículo 16. Deixa eu trazer mais para perto e vou dar o zoom aqui para os irmãos lerem. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizada será salvo, mas quem não crer está condenado, ok? Então, veja que a oferta do evangelho não é para algumas pessoas, mas para todos, obviamente, tá certo? Porque a expiação é por todos, tá? Então, a graça para todos, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, né? O arminianismo crê nisso, porque é bíblico.
Graça para todos. E por que ela pode ser resistível? Porque quando é ofertado, é requerido do homem obediência ou desobediência, aceitação ou reprovação daquilo que está sendo ofertado. Veja que lá no Éden, quando Deus, lá em Gênesis, olha que interessante, né? Gênesis 2:19, Deus dá uma ordem ao homem, né? Deus dá uma ordem ao homem, olha, de todas as frutas, né? Os frutos aqui você pode comer, menos do bem e do mal. Veja que a graça de Deus não foi irresistível lá no Jardim do Éden. Ela foi resistível, porque era uma ordem de Deus para que não comesse. Inclusive, Deus, ele, novamente, quando ele fala com Adão e Eva, ele fala: fizeste aquilo que eu ordenei que não fizeste? Para não fazer? Ou seja, era uma ordem de Deus para não fazer. Mas Adão foi lá e resistiu à ordem de Deus e resistiu à graça de Deus, comendo assim do fruto. Por quê? Porque demandava uma ação do homem. Deus, ele, pela graça, liberta o homem, dá essa liberdade ao homem de tomar uma decisão. E pela mesma graça, Deus sustenta a própria decisão do homem, né? Que levou à ruína e à queda. Quando nós vamos para Gênesis 3:6, Deus aparece novamente e fala com Adão e Eva sobre o pecado e a ação do pecado, né? E a escolha deles para o pecado. Alguém vai dizer assim: mas Josué, lá no Éden eles não estavam com uma ação do pecado. Não, mas eles estavam sobre a ação da graça. A graça nunca saiu da vida do ser humano, tanto antes, lá no Éden, como depois. Nunca saiu. E o fato de tomar uma decisão sobre aquilo que Deus fala continua até hoje. No Éden, era a ordem para não comer do fruto. No Novo Testamento, a ordem é: aquele que crer e for batizado será salvo. Veja que a condição de crer, de obedecer e desobedecer no Éden continua no Novo Testamento, só que aqui é a oferta da salvação. Logicamente, no Éden, a oferta da salvação não era Cristo, né? No sentido de você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, confessar o Senhor Jesus Cristo? Não, mas de comer o fruto proibido, era a obediência. O mesmo se aplica aqui, a obediência a Deus. Deus chama todos os homens para que se arrependam em todos os lugares, ou seja, a ordem, né? Então, há uma condicional. Por isso que logo abaixo da graça resistível vem a eleição condicional, Então, o que acontece? Como no Éden foi uma condição, né? Foi uma condição você obedecer ou desobedecer. No Novo Testamento também a condição de obedecer ou não à oferta do Evangelho, né? Deus ainda continua ofertando ao homem a obediência e a desobediência. No Novo Testamento, a salvação. Mateus 23:37, você vai encontrar essa condição. Lucas 18, do 18 ao 24, você também vai encontrar essa condição. Provérbios 22:26 vai falar sobre a resistência da graça. Atos 7:51 vai falar sobre as pessoas resistindo à graça de Deus que é ofertada a eles, né, para a salvação. Lucas 7:30 também vai mostrar a resistência das pessoas com a oferta da salvação, tá bom? Como aqui é condicional, há uma condição, você precisa responder à oferta que lhe é dado através da graça por meio da fé, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. Nós temos aqui uma eleição condicional e não incondicional, mas condicional. Nós vamos entender que a eleição, ela é segundo a presciência de Deus e não através de um ato determinista, ou seja, fatalista da parte de Deus, né? Eu quero salvar esse, aquele eu quero abandonar. Eu quero salvar esse, aquele eu quero abandonar. Não existe isso dentro das Escrituras, ok? Não existe isso dentro das Escrituras. Pelo contrário,
Todos os textos que nós vamos encontrar, e até mesmo a parte da evangelização, mostram claramente uma teologia evangelística ou evangélica, né? No sentido de evangelização, ou seja, você oferta e a partir da resposta da pessoa é que torna aquela pessoa salva ou condenada, a resposta daquela pessoa. E não algo que está muito antes da resposta daquela pessoa. Alguns vão dizer assim, mas Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de nós darmos uma resposta a Deus. Não, porque Deus seria o autor do mal. Em 1 Pedro 2, capítulo 1 e versículo 2, Pedro vai falar, eleito segundo a presciência de Deus. Olha que interessante. Eleito segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É um ato de onisciência, de conhecimento. Agora, conhecimento do quê? Da condicional que o próprio Deus estabeleceu para a salvação. Isso é presciência. Deus conheceu todas aquelas pessoas que aceitaram a oferta do evangelho e perseveraram até o fim. Estas pessoas, segundo a presciência de Deus, foram eleitas, porque existe uma oferta. Todas as vezes que você ver uma oferta, há uma necessidade de resposta de quem? Da própria pessoa. Por quê? Porque Deus assim soberanamente decidiu que acontecesse. Tá? Soberanamente ele fez com que isso acontecesse, tá? Então, Deus previu o que os seres humanos iriam responder à oferta da sua salvação e à perseverança até o fim. Então nós temos aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que vai falar sobre isso. Romanos 8, 29, que vai falar os que antes conheceu, a este predestinou. Romanos 8, 29. Aqui é a cronologia sobre a predestinação, que vem em harmonia, porque uma doutrina não pode anular a outra, em concordância com 1 Pedro, eleito segundo a presciência de Deus. Então, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles concordam sobre este assunto, que essa presciência, essa eleição, foi segundo a oferta do evangelho dada em resposta dos seres humanos. Caso contrário, não haveria nenhuma condição de oferta do evangelho. Não teria necessidade, né? Porque não seria a condição. Creia no Senhor Jesus e será salvo, né? É uma condição, né? Venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Venha quem? Qualquer um, é uma condição, ok? Depois nós temos a perseverança dos santos, ou seja, aquelas pessoas que vão perseverar até o final. Então nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 10 e 12, aquele que está de pé, cuide-se para não cair, ok? Uma vigilância nos atos da própria pessoa. Nós temos Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, que está em perfeita harmonia com a presciência de Deus, o conhecimento de Deus sobre todas as coisas, a condição, a oferta oferecida até o final. O próprio Senhor Jesus fala isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. E depois nós temos João, capítulo 10, né? Do versículo 28 a 29, e Hebreus 6, 11, né? Que vai falar sobre aquelas pessoas que caíram da graça de Deus, que não perseveraram apesar de tudo que Deus assim deu a eles, né? Depois você dá uma lida lá em Hebreus 6:11. Aqui em João 10, 28, 29, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar algo bem interessante sobre essa questão da perseverança, e eu quero aqui destacá-lo, né? Porque o entendimento arminiano não vai de colisão com o que as escrituras estão falando, muito pelo contrário, ele reafirma aquilo que as escrituras falam. João 10, 28. Vamos ler aqui o que Jesus fala, né? João 10, 28. Olha que interessante esse posicionamento aqui de Jesus nas escrituras. Olha, ele vai dizer assim:
Vamos ler um pouquinho antes, né? Respondeu-lhes Jesus, né? Já vos tenho dito, e não o credes, né? Eles não estão crendo. Jesus está falando, eles não estão crendo. A condição, né? As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testemunham de mim. Jesus estava sendo rejeitado pelos judeus, né? E Jesus estava falando, olha, as obras que eu faço testificam o nome do meu Pai em mim, né? E vocês estão ouvindo, mas não estão crendo. O que é isso? É o mesmo, é o que está sendo reforçado lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho. Todo aquele que crer será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Aí ele continua: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Olha que interessante aqui, né? Então Jesus está falando sobre a segurança eterna dos santos. E quem são essas pessoas que Jesus está falando aqui? Né? Será que há contradição dentro do arminianismo? Obviamente que não. Não há nenhuma contradição. Por quê? Porque o apóstolo Pedro fala, eleitos segundo a presciência de Deus. Então veja que ele vai dizer, eu conheço as minhas ovelhas. Por que ele conhece as ovelhas? Porque são todas aquelas pessoas que ele conheceu antes, segundo a presciência. Segundo a presciência deles, não há desacordo com o texto sagrado. Veja que o apóstolo Pedro, que estava aqui ouvindo Jesus Cristo, ele entendeu o que Jesus estava falando e escreveu, eleito segundo a presciência de Deus. E Paulo fala isso lá em Romanos 8, no versículo 29. Os que antes conheceu, a estes predestinou. Né? Sobre a oferta do evangelho, a condição de obedecer e desobedecer, assim como aconteceu com Adão, assim acontece com as pessoas a quem é ofertado o evangelho. Né? Então ele vai dizer, vocês não são das minhas ovelhas. Por quê? Porque eles rejeitaram. Veja que o próprio versículo anterior vai dizer, ó, e não credes, não estão crendo. Porque lá em Marcos vai dizer, né? Aquele que não crer já está condenado. Não é que não é que ele um dia vai estar condenado, ele está, porque ele está negando Cristo. Todos que estão negando Cristo estão condenados. Estão condenados. É a sua carreira, é a sua medida, é o seu andar contínuo, né? Então, veja que Deus está falando aqui sobre a segurança eterna dos santos, mediante o conhecimento que ele tem sobre os seus eleitos, né? Então, no arminianismo, esses eleitos, segundo a presciência de Deus, não podem cair da graça. Não podem cair da graça de jeito nenhum. Não porque foi feita uma eleição fatalista, não. Mas por causa da oferta do evangelho e o final de todas as coisas. Ou seja, Deus, segundo o seu conhecimento, a sua onisciência e presciência, viu todos aqueles que, segundo a condição que ele estabeleceu, através da sua graça para todos, que prepara as pessoas para a oferta do evangelho, para poderem respondê-las, visto que elas estão mortas e separadas espiritualmente pelo pecado, necessitando de uma medida de liberdade para poderem responder, elas vão perseverar até o final de suas vidas e não até uma parte do caminho, aonde elas serão estas ovelhas, a qual Jesus está dizendo que ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Né? E aqui em Hebreus 6, do versículo 6 ao 11, vai mostrar que todas aquelas pessoas que não perseveraram, né? Elas caíram no caminho, Deus nunca deixou elas sem a ação do Espírito Santo, sem a ação da sua palavra, sem a ação da sua graça. Mas assim como Adão, ele não perseverou na ordem de Deus,
mesmo ele tendo todas as condições, pela graça de Deus, de obedecê-lo, ele não obedeceu, ele caiu da graça. Ele caiu da graça estabelecida lá no Éden. Assim são essas pessoas que, conhecendo Deus, sendo libertadas por Deus, tendo todo o amparo de Deus, elas resistiram em algum momento das suas vidas e abandonaram a graça, a oferta do Evangelho, sendo assim reprovadas para sempre, eternamente. Ok? Então, é isso que vocês precisam entender sobre o arminianismo. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.